Normalmente, quando alguém começa a enfraquecer na fé e vai cedendo, e às vezes a tentação ela vai aumentando, até que a pessoa cai no pecado, de repente ela se esconde. Aqui diz que o povo de Israel se escondia. Capítulo 6, versículo 1, diz assim, Juízes, capítulo 6, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Vamos ler de novo juntos essa frase? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. E aí veio o quê? As consequências. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Veja este finalzinho do versículo 10. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Vamos dizer juntos? Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Querido Deus, queremos nessa noite dar ouvidos à sua voz. Queremos mais uma vez nessa noite pedir que o Senhor fale conosco. Neste tempo, Deus, nesta geração tão distraída, esta geração tão absorvida, tão mergulhada neste século de tantas coisas que tiram de nós a possibilidade de ouvir a sua palavra e dar ouvidos a ela. Rogo que o Espírito Santo, nesta noite, mais uma vez, possa falar com autoridade, possa falar com liberdade, que no Senhor, hoje à noite, toda barreira seja removida. Na autoridade do nome de Jesus, todo espírito
espírito de confusão, toda cegueira espiritual, toda treva, tudo aquilo que serve de impedimento no nosso coração e mente, sejam removidos pela autoridade do nome de Jesus e pela liberdade do Espírito Santo. Pois onde há o Espírito Santo de Deus, aí precisa haver liberdade. Por isso, nessa noite, Deus, eu me entrego. Espírito Santo, Tu és bem-vindo na minha vida. Fala comigo e fala através de mim, a cada um de nós. Em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Meus amados, podem sentar. Estamos no terceiro domingo deste mês de julho. E como falei, desde o primeiro domingo, nós estamos tendo uma série de 4 sermões sobre o cristão e o pecado. E, mais uma vez, nessa noite, eu quero ficar bem dentro do nosso assunto, o cristão e o pecado. E hoje eu quero falar sobre as consequências do pecado na vida de um filho de Deus. Consequências do pecado na vida dos filhos de Deus. Meus irmãos, o texto que nós lemos já diz tudo a respeito daquilo que eu gostaria de compartilhar hoje à noite com a igreja do Senhor aqui presente. Esse texto nos mostra algumas tristes consequências que o afastamento de uma pessoa da presença de Deus, de um cristão que vai se afastando de Deus e vai aceitando aos poucos aquilo que Deus condena na sua palavra, vai, de repente, sendo dominado pelo pecado, e as consequências são inevitáveis. Ser cristão e, ao mesmo tempo, ser pecador, não está na Bíblia. Uma coisa ou outra. A Bíblia diz, porque vocês estão tentando cochear entre 2 pensamentos. Se reconhece que Deus é Deus, sirva-o. Se não, fica do outro lado, não é? Porque o pecado traz consequências terríveis na vida de um cristão. E quero, como eu disse no domingo passado, dizer para os irmãos que nessa terra, desde o dia que você escolheu ser filho de Deus, livremente aceitou a mensagem graciosa do Evangelho, a partir daquele dia, o diabo vai tentar fazer com que você volte novamente. Ele vai tentar convencê-lo que você pode ser filho de Deus, mas não precisa ser um filho de Deus tão radical. Pode ser um cristão, um crente, um cristão, mas não precisa ser tão radical. Você pode levar uma vida mais ou menos. Mas eu digo hoje à noite para você, não pode. Esse texto que eu li hoje à noite fala do povo de Israel. Imaginem vocês esse texto, Deus dizendo, olha, quando eu tirei vocês do Egito, vocês eram escravos. Quando eu os tirei da terra do Egito, eu os tirei para fazer povo meu. Povo de propriedade exclusiva minha. E Deus disse, o meu amor, eu não partilho aqueles que são meus com mais ninguém. Ou são meus, ou não são meus.
E Deus, então, queridos, manifestou no meio do povo de Israel de uma maneira tão gloriosa durante, esse texto diz, 40 anos. Deus mostrou quem era Ele. Deus fez sinais, prodígios, maravilhas. Deus deu a esse povo autoridade contra povos poderosos, contra exércitos poderosos. Muitas vezes eles ganharam a guerra sem nem fazer nada, porque Deus disse, minha é a guerra. Deus guerreou por eles, Deus os defendeu de inimigos poderosos, Deus os defendeu de serem massacrados, de serem destruídos, Deus os defendeu porque esse povo foi tirado de lá para que o mundo inteiro soubesse que havia Deus em Israel e que a glória de Deus deveria ser manifesta entre as nações através daquilo que Deus queria fazer no meio do seu povo. Meus irmãos, infelizmente, como nós lemos aqui hoje à noite, se você voltar para o versículo 1 e 2, diz assim, porque se você notar lá, o versículo 31 do capítulo 5 termina dizendo, e a terra ficou em paz durante quantos anos? O finalzinho do último versículo, ao 31, ficou em paz 40 anos. Agora estava tudo alojado, tudo na terra. Deus agora colocou coisas na terra que deveria ser bênção na sua terra. Na terra da promessa. Lá, alojados na sua terra. Josué já tinha conduzido o povo. Agora o povo era governado por juízes que Deus levantou. Não tinha rei ainda, era a época dos juízes. Mas termina esse versículo dizendo que a terra teve paz. Mas o que começa o versículo número 1? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. E veio o quê? As consequências. Meus queridos irmãos, o pecado dá oportunidade, preste atenção aqui, para que o diabo, o inimigo, tenha domínio sobre você. O pecado dá oportunidade do diabo ter domínio sobre você. Está aqui no texto sagrado. O pecado causa o domínio do inimigo. Quando o povo de Deus se afasta do Senhor, Ele mesmo permite que o inimigo prevaleça. O Senhor entregou nas mãos dos midianitas, o Senhor entregou o povo. Em outras palavras, Deus disse, eu vou tirar as minhas mãos e os midianitas vão prevalecer. E eles prevaleceram contra Israel. Irmãos, quando nós estudamos e lemos os livros históricos da Bíblia, lembro esses livros, que todos eles são chamados livros históricos, que são os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, Josué, o livro de Juízes, o livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Neemias, Esdras, enfim, todos esses livros são chamados livros históricos, porque conta a história do povo de Israel. E nós vemos a história do povo de Israel, vocês podem notar que quando o povo se dispunha em obedecer a Deus, irmãos, a glória de Deus era tamanha no meio deste povo, que os povos tremiam de medo deles, tremiam diante daquilo que sabia que Deus era quem lutava por eles. Não havia gigantes invencíveis, mesmo
Davi, sem nenhuma experiência de guerra, apenas um pastor de ovelhas, é capaz de desafiar o maior guerreiro dos filisteus e ganha a guerra. Por quê? Porque Davi estava tão somente do Senhor é a batalha. Mas se eu não estou no Senhor, irmãos, se eu luto pelas minhas forças, eu não posso vencer. A história do povo de Israel lembra-nos de ocasiões de ascensão e ocasiões de fracasso. É triste, mas durante 70 anos o povo de Deus, que era um povo que deveria servir de farol para as nações, esse povo foi vergonha. Se humilharam durante 70 anos sendo escravos de povos pagãos, como ficaram na Babilônia, debaixo de vários tiranos. Por quê? Meus irmãos, quando nós estudamos o Velho Testamento, nós sabemos que tudo isso foi escrito. Eu gosto muito de Paulo. Paulo disse, olha, tudo que está escrito lá nas Escrituras do Antigo Testamento, toda a história do povo de Israel, é para servir de exemplo para nós. Que o nosso Deus não é o outro Deus, é o Deus de Israel. O Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o mesmo. Paulo está dizendo isso, isto ficou como exemplo para nós. Que Deus continua tratando o pecado com seriedade no meio da igreja. Irmãos, estes textos que eu li hoje à noite são claros em nos mostrar que Deus pode permitir, Deus pode permitir que, eu diria assim, gente ruim faça os filhos de Deus sofrer. Gente perversa faça os filhos de Deus sofrer. Isto é claro nessas passagens e muitas outras histórias do povo de Deus. O que nós aprendemos é que, outra coisa que eu quero só chamar a atenção dos irmãos aqui, não quer dizer, irmãos, preste atenção aqui, e já preguei, não é o meu assunto de hoje aqui, que um filho de Deus, servindo a Deus com inteireza de coração, andando na presença de Deus, servindo em retidão, longe do pecado, vivendo uma vida santa, reta e justa, pode, de repente, também ser tocado pelo inimigo. Foi o caso de Jó. O livro de Jó é um livro difícil da gente entender, porque Deus permite que gente boa seja tocada pelo inimigo. A gente sabe que Deus permitiu, mas o final do livro mostra que ele saiu melhor lá no final do que quando ele entrou. Deus tem lá, na sua grandeza, na sua forma sobrenatural, na sua, eu diria assim, como Deus, Ele sabe todas as coisas e pode permitir. Mas não é o assunto de hoje à noite aqui, porque gente boa, santa, vivendo em santidade, sofre também. Não estou falando hoje na questão de sofrimento de gente, eu estou falando de disciplina de um Deus que nos ama, e porque Ele nos ama, Ele permite muitas vezes que passemos por disciplina para que retornemos de novo para o santo lugar que é a presença dEle. Amém, queridos? Esse texto da Bíblia mostra muito sobre isso. O inimigo aqui prevalece.
que o inimigo prevalece? Não era o povo de Israel que estava lá, por que o inimigo prevaleceu contra eles? Por que tudo que plantavam não conseguiam colher? Por que eles semeavam e não colhiam? Por que eles, na hora da colheita, vinha o inimigo e colhia? Porque o gado era roubado, se tinha gado, era levado. Por que Deus permitiu tudo isso? Está na Bíblia. Por que é que Deus permitiu tudo isso? O pecado, irmãos, nesse texto sagrado diz que causa medo e derrota. Lembra de Adão e Eva no Éden? Lembra da história de Adão e Eva? Que quando Deus os fez à sua imagem e semelhança e que eles tinham perfeita comunhão com o Criador, a liberdade que Adão e Eva tinham de todos os dias olhar a glória de Deus e falar face a face com o Criador, passear com Ele no Éden, até o dia que eles deram ouvidos à tentação do diabo e caíram no pecado, e eles fizeram o quê? Esconderam, e quando Deus chamou, o que foi que Adão disse? Eu tive medo. Medo por quê, Adão? Você fez coisa errada? Adão disse, fiz sim. Na verdade, eu fiz, mas o culpado não foi eu, não. O culpado foi essa mulher que o senhor fez para mim. Se eu estivesse sozinho, não ia pecar, não. O senhor fez uma mulher, me deu, aí é. Então, na verdade, eu tive medo, sim. E ali Eva disse, não, o culpado é essa serpente aí. O que eu quero dizer para vocês hoje à noite, queridos, o pecado te desnuda o cristão. Você sabe o que é uma pessoa desnudada? É uma pessoa sentir que todo mundo está vendo o erro dela. Está entendendo? Uma pessoa, quando apronta, faz coisa errada, o que ele fica sentindo assim, olha, vão descobrir. E principalmente quando sente que diante de Deus está vendo tudo que ela fez de errado, sente vergonha, sente medo e tenta se esconder. Normalmente quando alguém começa a enfraquecer na fé e vai cedendo, e às vezes a tentação ela vai aumentando, até que a pessoa cai no pecado, de repente ela se esconde. Aqui diz que o povo de Israel se escondia. A vergonha. O pecado causa medo e derrota. Tudo que o indivíduo faz, porque, irmãos, Deus ama. E se Deus ama, Deus permite que as coisas aconteçam para que os olhos se abram e haja uma volta para Deus, como aconteceu aqui. É lindo essa história, porque de repente eles perceberam que era em vão. Já imaginaram, Joel, foram quantos anos plantando e não colhendo? Quem prestou atenção no texto? Levanta o dedo, quem prestou atenção no texto? Quem prestou atenção? Só o Altevir. Quantos anos, Altevir? 7. Está aí no texto. 7 anos. Já pensou? Essa fazendeira aqui plantando 7 anos e não colhendo? Planta quando está prontinho para ser colhido, quem vem colher? Os inimigos. E diz que vinha gente como gafanhoto, irmãos. Eu fico impressionado, que diz que surgia gente de tudo quanto é lado. Na hora que diz, vamos começar a colheita, no outro dia, irmãos, havia uma invasão, parecia gafanhoto, de inimigo por todo lado. Os midianistas, os amorreus, os heteus, ferezeus, juntava gente de tudo quanto é lado e não ficava nada. Muitos deles, é lógico, como Gideão, o que ele fez?
ele deu um jeitinho de esconder uma parte da colheita, né? Ele arrumou um jeito lá de fazer um esconderijo, e antes de... Acho que colhia a coisa meio antes da hora, mas ele colhia e escondia lá. Irmãos, é impressionante esse texto. O povo de Deus, que deveria ser cabeça, que deveria representar a glória de Deus, agora é um povo cheio de medo e um povo derrotado. Isto já havia acontecido em outras ocasiões com o povo de Deus. Lembram quando o povo de Deus começou a conquistar a terra depois de 40 anos, quando Josué finalmente atravessou o rio Jordão, conduzindo agora o povo de Israel? Agora Moisés tinha morrido, Josué era o líder, e eles atravessaram o rio Jordão, e depois que se instalaram do lado de cá do rio, Deus disse: agora vamos começar a conquistar a terra, Josué. A primeira grande conquista será a poderosa Jericó, cidade fortificada, cidade muito protegida, cidade pronta para se defender de qualquer inimigo da época. Foi a gloriosa vitória sem fazerem nada. Apenas rodearam Jericó, o povo acreditou que Deus era com eles, rodearam Jericó, 7 dias, e no último dia deram 7 voltas, e na última volta tocaram uma trombeta e gritaram, e os muros de Jericó caíram de fora para dentro. Tomaram Jericó. A próxima conquista qual era? Uma cidadezinha pequena, chamada Ai. Só que na conquista de Jericó, Deus disse: olha, não peguem nada. Vocês vão entrar e vão destruir Jericó, mas não pegue nenhuma agulha de lá. E no meio deles tinha um moço chamado Acã. E o Acã, quando viu lá umas barrinhas de ouro, não é verdade? Uma capa linda, babilônica. O que ele fez? Olhou do lado, viu, André? Não tem ninguém olhando, não. Pegou as barras de ouro, embrulhou naquela capa, botou dentro da sacola, chegou em casa, falou com a esposa dele: olha, eu vou enterrar alguma coisinha aqui, tá? Fez um buraco lá na tenda, lá, e colocou lá debaixo da terra, lá, e colocou o tapete por cima, voltou a ficar tudo bonito assim, ficou tudo acarpetadinho por cima, e tudo bem. A próxima conquista, qual era? Ai. Ai, uma cidade pequena. Aí o Josué disse: não vamos fadigar todo o exército, não. Aqui não é como Jericó. Jericó precisou de todo mundo. Aqui a gente vai levar menos gente. Vamos levar lá, vamos levar só uns 10 mil homens, vamos pensar assim, no nosso exército, que eles tinham 632 mil homens de guerra. Nessa vez aqui não vamos levar muita gente, não. Vamos levar vamos pensar lá, uns 30% do nosso exército, porque aí é pequena. O que aconteceu? Quando chegaram lá em Ai, o povo de Ai se armou também para se defender, né? Mesmo que seja uma guerra desigual, mas nós vamos se defender. Só que lá, quando eles bateram os olhos no povo de Ai, foram tomados de um medo tão grande de morrerem, que saiu todo mundo correndo. E o povo de Ai viu que correu atrás, e ainda matou uma boa parte deles ainda. Foi um fracasso, uma vergonha.
ao ponto de Josué não entender o que estava acontecendo. Josué vai para a oração. Antes era Moisés, agora é Josué. Moisés morreu. Josué, que era agora o profeta de Deus, o líder do povo de Israel, ele bate o joelho no chão e disse: Deus, o que aconteceu? O Senhor nos trouxe até aqui, gloriosamente lutaste por nós, 40 anos o Senhor nos defendeu de povos poderosos, 40 anos o Senhor prevaleceu. Agora, Deus, na hora de conquistarmos, um povo pequeno como o de Ai nos derrota e nos envergonha. O que está acontecendo? O que é que Deus disse? Tem pecado no meio do meu povo. O que Deus disse, tem pecado. O pecado enfraquece o meu povo. Sabe por quê, queridos? A igreja é um corpo. Quando um sofre, todo mundo sofre. Se está bem, todo mundo. A glória de Deus traz alegria para todo mundo. Deus disse: tem pecado. Irmãos, o pecado é a causa da derrota. É lógico que nós estamos na dispensação da graça. Lá era muito no sentido de Deus tratava com o povo. Hoje Deus trata-nos como pessoas, como indivíduo. Mas também nunca esqueçamos que nós somos um corpo. Nós somos um corpo vivo de Cristo. A igreja é um corpo, e quando um membro sofre, os outros acabam sofrendo também. Então, nós sabemos que o pecado traz consequências. E o pecado, se continuar, mata. No caso ali de Acã, vocês conhecem bem a história e sabem que Acã foi morto, ele e toda a sua casa foram mortos, e não apenas mortos, mas queimados. Deus estava dizendo: santidade e pecado não andam juntos. Deus estava dizendo: eu sou santo, e para que a minha glória seja manifesta no meio do meu povo, o meu povo que se chama pelo meu nome, se vier a pecar, tem que se humilhar, confessar, orar e me buscar e se arrepender, então eu vou ouvir dos céus. Eu vou perdoar. Mas continuar pecando não pode, irmãos. Preste bem atenção, eu estou falando que hoje Deus trata-nos como pessoa, como famílias. O pecado de um marido vai, com certeza, trazer danos para toda a sua casa. O pecado de uma esposa vai trazer danos para toda a sua família. O pecado de um filho vai, é lógico que nós somos uma célula chamada família, e dentro da família, se um está com problema, todo mundo acaba sendo atingido pelo problema. Traz ou não traz consequências? Traz consequências. Quantos na minha história de vivência eu já vi de famílias maravilhosas e de repente um deles cai em pecado, principalmente pecado de infidelidade conjugal, pecado de adultério, e que não há arrependimento. Quantos lares que eram lares exemplares, de repente se desmorona, se desfaz, há divórcio, separação, os filhos acabam sendo filhos inseguros, traz uma desestrutura a família inteira, perde o rumo, perde a direção. Isso está claramente descrito nesse texto, quando o povo de Deus erra. É um povo que fica fraco, e o diabo acaba prevalecendo, tendo poder. Nessa noite, queridos, por que eu estou dizendo isso para todos nós que estamos aqui, aqueles que
estarão me assistindo depois, porque esta geração precisa entender que pecado na vida da igreja, de um filho de Deus, de uma filha de Deus, é impossível viver no pecado e ainda continuar sendo uma pessoa que tudo quanto ele faz prospera, tudo quanto ele faz vai bem. Só se não for cristão. Se for cristão, meu Deus não mudou. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Pecado não pode, irmãos, andar ao mesmo tempo no mesmo coração. Uma vida que se diz que é de Deus não pode viver escravizada pelo pecado. Em terceiro lugar, o pecado causa destruição, roubo, perdas. Aqui o texto diz, no versículos 3 a 6, que tudo que faziam, perdiam. Sabe por quê? Jesus diz assim, olha, nunca se esqueça que o diabo está olhando para você, desejando matar, roubar e destruir você. Sabia? Jesus disse, o nosso adversário, o diabo, ele está ao nosso derredor. E ele veio aqui na terra com uma missão: roubar, matar e destruir. Roubar quem? Aqueles que são de Deus. Veio destruir quem? Destruir aquilo que Deus te dá. Como eu disse, quantas famílias destruídas. Quantos negócios destruídos. Quantas empresas destruídas. Parecia que ia maravilhosamente bem, de repente, tudo abaixo. Gente que parecia que estava prosperando, mas de repente o mundo o atraiu, e de repente a sua fé enfraqueceu, e de repente o diabo entrou, e de repente tudo que ele fez saiu pelos dedos e foi perdendo quantos? Pastor, mas isso é problema da nossa época. Não, irmãos. Deus nunca mudou. Você acha que Deus mudou? Não, irmãos. Em todas as épocas da história, sempre o povo de Deus prosperou. Nas piores crises, o povo de Deus prospera. E quando eu falo de prosperidade, nem sempre quer dizer prosperidade em ter muita coisa. Mas ser um povo que jamais vai mendigar pão, um povo que vai ter para dar e não... Está entendendo? Um povo que Deus quer. Um povo que serve de exemplo. Famílias que servem de exemplo. Famílias que têm honra, porque honra a Deus. Então, o pecado, ele causa destruição, porque esta é a missão. O texto sagrado que lemos, que disse, 40 anos de conquista agora, porém, 7 anos de derrota. Lembra da história do pródigo? O pródigo é uma ilustração de alguém que estava maravilhosamente bem e que diz, eu quero dar uma pisadinha fora para ver como que é. Pisou e, como diz o ditado dos meninos aí, escorregou no tomate. Foi ou não foi? Deu uma pisadinha fora, saiu rico e voltou o quê? Sem nada.
comia o melhor na casa do pai, chegou a comer com os porcos. Aliás, desejou comer, mas não conseguia, né? Você pensou, nem lavagem o coitado tinha para comer? Então, queridos, o pecado, ele pode tirar alguém da casa do pai, alguém que tem todos os privilégios, e levá-lo à mendicância. Eu uma vez ouvi uma história muito real de uma pessoa que foi, e ele compartilhou, ele depois voltou para Deus, Deus o levantou, no estado de São Paulo. Essa pessoa era uma pessoa próspera, um cristão muito abençoado. E ele teve um problema quando todo mundo tem, e não soube gerenciar o problema. Me parece um problema, um conflito entre pessoas da igreja. Ele teve um conflito, não gerenciou bem, e ele se distanciou de Deus, e distanciou da igreja, distanciou do povo de Deus, e ele, de repente, mergulhou num abismo tão terrível, que essa pessoa que tinha muita coisa, ele foi perdendo tudo, e ele se tornou um mendigo nas ruas de São Paulo. De dormir debaixo de viadutos dentro da grande São Paulo, passar frio, de ser sustentado por pessoas que chegavam e davam comida para ele. Experiência do pródigo. Até que ele se arrependeu. E lá no fundo do poço, lá no tremendal de lama, ele lembrou que na casa do pai tinha de tudo. E o Pai Celestial o trouxe de novo, o aceitou de novo. O que eu quero dizer para vocês hoje à noite, queridos? O pecado traz sofrimento, traz derrota, traz perda. O pecado pode tirar tudo que alguém tinha adquirido. O pecado. Eu creio nesta noite que Deus, irmãos, deseja tanto pôr a mão sobre a minha cabeça e sobre a sua e dizer: seja uma bênção. Tudo quanto você fizer vai prosperar. Dentro de casa vai ser próspero. Na escola prosperará. Anda na minha presença. Seja santo. Viva uma vida de separação. Na verdade, hoje à noite eu ia pregar sobre o Salmo número 1, mas provavelmente eu vou falar domingo. De características de uma pessoa abençoada. Hoje eu estou falando mais das características de um derrotado. Daquilo que o pecado pode trazer de danos na vida da igreja. E provavelmente, se Deus confirmar no meu coração, eu quero falar que tipo de pessoa que Deus, em todas as gerações, quer fazer com que tudo quanto Ele põe a mão para fazer, dá certo. Porque Ele é um sortudo, não. A nossa sorte é o Senhor. Amém? Não acredito nesse negócio de sorte, não, irmãos. Eu acredito no Deus da bênção, e que Deus disse: eu sou dono do céu, da terra, do ouro e da prata, e tudo que eu tenho é para meus filhos e filhas. Amém, queridos? Quem sabe hoje à noite é tempo de alguém aqui se quebrantar. Irmãos, tentar levar a vida cristã, assim, mais ou menos, não funciona. Tentar fazer aquilo que Deus disse, não faça, não vai por aí que não dá certo.
Não funciona. Tentar dizer que tem pecadinhos que não faz muita... não vai atrapalhar muita coisa. Eu acredito que pecadinho cresce e se torna pecadão. Cresce ou não cresce? Jesus disse assim, olha, se um homem, seja ele casado, seja solteiro, se ele dá uma espiadinha numa mulher que não é a mulher dele, só uma espiadinha, interessante, é bonita. Aí Deus disse, por que você não dá mais uma espiadinha amanhã? Bonitinha. Lá pela quarta vez, ele vai ver que ela tem alguns detalhes que a dele não tem. E, provavelmente, Jesus disse, lá no coração, você já traiu a sua. E se você não tinha nenhuma, você já praticou pecado e imoralidade também. Você é um fornicário ou um adúltero. Irmãos, o pecado é um fermento terrível. E que não existe gente forte para vencê-lo. O único que vence é Jesus. É o Espírito Santo morando em você, porque aquele que está dentro de você é mais poderoso do que aquele que está lá fora. Deus te fez não para viver por cauda, mas viver por cima. Amém? O pecado, irmãos, traz tristeza para o Espírito Santo de Deus que em nós habita. O versículo de número 7 a 10 desse texto diz assim, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. O que os filhos de Deus fez aqui? Caíram em si que não dava mais para continuar. 7 anos, a história continua a mesma. O que eles fizeram? Olharam para cima e disseram, Deus, tenha misericórdia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus. Esse texto diz que eles clamaram ao Senhor, e logo em resposta Deus enviou um profeta. Que coisa mais linda. Deus enviou então para eles um profeta, um chamado profeta sem nome, não diz o nome de quem foi um profeta, um enviado de Deus, uma voz de Deus para exortá-los. E Deus então diz para eles, vocês lembram tudo que eu fiz? Às vezes, irmãos, a nossa memória é muito curta. Sabia a memória é curta, André? Esquece, tudo que Deus prometeu, parece que, está entendendo? É como se Deus tivesse, olha, mas Deus esqueceu. Não, Deus está dizendo, olha, eu sou o mesmo Deus que tirei vocês lá do Egito. Eu não mudei em nada. Tudo que eu prometi lá, eu continuo prometendo. Tudo que eu exigi lá, eu continuo exigindo aqui. Eu não sou um Deus que mudo. Não é verdade? O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, vos tirei da terra da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra e disse, eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Lembra, Deus está dizendo, não falei isso para vocês? Não disse tudo isso para vocês lá? E eu não cumpri a minha palavra durante 40 anos? Mas termina o versículo dizendo, contudo, vocês
não deram ouvidos à minha palavra. E Deus disse, eu não sou homem que minto. Deus disse, se vocês quiserem ler em casa, o capítulo 28 do livro de Deuteronômio é tremendo, irmãos. Todo o capítulo 28 de Deuteronômio ele é dividido, 50% de Deus dizendo, olha o que eu vou fazer com vocês. Deus disse, nada poderá resistir vocês. Quando vocês saírem dentro de casa, eu saio junto. Quando voltar, eu volto junto. Quando semear, eu vou regar a terra. Deus disse, o gado de vocês não será um gado estéril. Vai produzir e muito. Deus disse, aonde vocês forem, eu vou na frente e abençoarei tremendamente. Tão somente, Deus disse, não esqueçam dos meus estatutos, das minhas leis, que eu dei a meu servo Moisés, e que ele conduziu vocês a entender essas leis, não se desvie delas, nem para a direita e nem para a esquerda, porque se vocês andarem em obediência, nada poderá resistir vocês. Leia capítulo 28. Mas a segunda parte diz, se porém, aí tem o porém, vocês desviarem dos meus estatutos, tudo o que eu estou falando que eu vou dar vai ser o inverso, aí o inimigo que vai tomar. Já pensou? Aí Deus está dizendo, você vai semear, não vai colher. O gado não vai produzir nada. Até sua esposa não vai gerar, porque gerar filho na época era uma bênção, viu, irmãos? Nem a mulher vai ficar grávida. Deus diz, vai ser o inverso do negócio. E Deus disse, olha, não brinque comigo. Deus queria que o povo dele, irmãos, e quer que o povo dele seja, de fato, para esta geração que vivemos nela, a geração que manifesta a glória de Deus no meio deles. Amém? Deus quer que, irmãos, o povo, as pessoas que vivem e que te conhece, que olha para você, na sua vizinhança, no seu trabalho, aonde você põe a planta do seu pé, que as pessoas vejam que há glória de Deus em você. Porque, do contrário, é uma vergonha quando alguém disse, aquele ali é um cristão. Mas olha o que ele faz, olha como ele anda, como ele faz, como ele fala. Olha as atitudes, o comportamento. Eu vi ele fazendo isso, fazendo coisa errada. Está entendendo? Eu vou falar disso domingo. Quer ser abençoado? 3 coisas, os 3 pontos do sermão. Nunca se assenta na roda de escarnecedor. Nunca pare no caminho de pecadores. Nunca siga conselho de ímpios, porque não vai lhe faltar conselho de ímpio dizendo, mas também não precisa ser tão radical. O meu Deus é radical. Fique em pé. Fecha seus olhos aí. Eu não sei como você entrou hoje à noite aqui. Só Deus conhece você. Mas você também conhece você. Se bem que enganoso é o coração, não é verdade? Mas se o Espírito Santo nessa noite, se você permitir que Ele atue com liberdade, Ele vai
trazer luz e esclarecimento para a sua vida espiritual. Irmãos, vivemos numa época onde as pessoas chamam pecado de falhas. Aonde as pessoas estão vulgarizando tudo. Deus, mais uma vez, está dizendo: eu quero um povo meu, um povo de propriedade exclusiva minha. Querido e maravilhoso Deus, eu oro por cada um aqui. Eu sei que o Senhor quer fazer desta igreja uma igreja que seja um farol nessa comunidade. Seja de fato uma igreja onde a glória de Deus é vista no tipo de vida que nós vivemos. Onde as pessoas podem ver, ali vai uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma moça de Deus, um moço de Deus, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Ah, Senhor, nesta geração pervertida e corrupta que nós vivemos no meio dela, ajuda-nos a tomar posse desta promessa. Espírito Santo de Deus, eu sei que quem convence não são minhas palavras, mas a sua palavra. Que nesta noite haja decisão de mudança. Haja decisão de mudança. Vamos agora deixar esse santuário. Mas queremos sair daqui para ter uma semana de vitória. Uma semana de bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a doce presença do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, agora e sempre. Amém.